Então, para você que assistiu a primeira temporada e já estava se perguntando sobre os indícios da segunda, ela já estava toda produzida. Alivio Cômico na área, meu nome é Iago e hoje é dia da gente voltar no tempo, dar um pulinho ali na época dos Vikings para trazer algumas informações que talvez você ainda não saiba sobre a nova aposta da Netflix, Vikings Valhalla, que inclusive é uma das produções mais aguardadas de 2022. Afinal, o que é que nos espera nos 100 anos seguintes da história original? Será que a era Viking vai de fato chegar ao fim? E será que a gente ainda tem personagem da história original voltando agora para o spin-off? É exatamente sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, jogando umas curiosidades e alguns detalhes da nova produção. E claro que para você que já começou a maratonar Vikings Valhalla, eu só te digo uma coisa, se prepara porque vem mais aí. Bora pro vídeo. Vamos começar aqui com o caminho de Vikings Valhalla. Vikings Valhalla chega na plataforma da Netflix no mês de fevereiro de 2022 como uma das grandes apostas da plataforma de streaming e desde já a série promete aí muito sangue, muita guerra, histórias pra lá de cabulosas e tudo isso sendo guiado pela cabeça do roteirista Jeb Stuart, que inclusive teve aí em projetos como Duro de Matar e Rocky 4. Na nova série nós temos o caminho dos Vikings retornando pra Kattegat, que é uma espécie de lar espiritual dos Vikings mesmo, né? Mas agora a gente tem um lugar totalmente mudado, sendo Kattegat, nessa série, um dos maiores portos comerciais da Europa. Algumas mudanças aconteceram, o rei da Inglaterra tornou-se viking, os vikings também invadiram a maior parte da Inglaterra e o conflito entre cristãos e pagãos será um ponto crucial da nova série. Porque alguns reis vikings acabaram se convertendo para o cristianismo. Então aqui a gente vai ter um conflito e muitas guerras entre os vikings cristãos e os vikings pagãos. Afinal de contas, Ragnar vai voltar? É porque tem muita gente da fanfic que diz ainda hoje que o Ragnar não morreu naquele poço de cobra porque a gente não viu o corpo, ele não teve lá o funeral dele digno de um viking e tal. Então tem muita fanfic por aí, mas isso é coisa para outro vídeo. E aqui Ragnar não volta não. E para confirmar que os nossos novos guerreiros serão totalmente diferentes, a Netflix lançou exatamente esse slogan aqui. Uma nova era de guerreiros surge em Vikings Valhalla. Sendo assim, os antigos guerreiros da série Vikings eles não retornarão em hipótese alguma para o spin-off Valhalla. Isso não vai acontecer, até porque a série ela se passa muito tempo depois, vai passar mais de 100 anos depois, então isso realmente não tem nexo nenhum. Porém, a série, por ser um spin-off, se passar no mesmo universo de Vikings, ela vai sim, em algum momento, fazer uma conexão com a história original, e isso vai ser feito de uma forma bem interessante. Os antigos nomes de Vikings, eles vão sim aparecer aqui como uma parte importante da história. Então, sempre que os novos guerreiros se juntarem ali no grande salão em Kattegat, eles vão se lembrar assim das grandes eras, dos grandes nomes, das grandes personalidades que se sentaram ali naquelas mesas. E sim, a gente tá falando aqui do Ragnar e de toda aquela galerinha ali. Ou seja, que os personagens eles vão virar personagens míticos dentro do show, não vai ser necessário você retornar para Vikings para poder entender todo o contexto de Vikings Valhalla, mas claro que toda vez que você ouvir um nome Ragnar ou qualquer outro nome do tipo, você vai sim querer retornar para a série original, se não tiver assistido ainda, para poder ligar o nome com um roxinho. Então isso eu achei bem maneiro, eles terem feito essa conexão. Eu acho que vai ser bem interessante. Vamos agora para a preparação para Valhalla, porque teve. Leo Suter leu diversos livros de história e também poemas épico-anglo-saxões para poder interpretar o seu personagem ali, o governante viking Harold Hardrada. E o ator ainda fez algumas tatuagens nas costas e nos braços para poder interpretar esse personagem, embora ele não tenha revelado qual que seria o significado delas. Já a atriz Frida Gustafsson, que é um dos grandes nomes também da série, ela disse que é uma fanzona da série original e é grande amiga do ator Ed Van Andra, que é o Erlendor. Ela disse que também leu vários livros de história e ela se aprofundou na mitologia nórdica para poder interpretar a líder religiosa Freyr's Eriksdotter. Vikings originais. Um dos nomes presentes na série original que vai aparecer em Valhalla seria do John Kavanagh, que fez o vidente nas 6 temporadas de Vikings e que também depois começou a aparecer nos sonhos de alguns personagens. Aqui no spin-off ele também vai aparecer em alguns sonhos durante a série. Outros nomes que apareceram no formato original e que aparecem também em Valhalla são Karen Connell como o Anjo da Morte, com o mesmo papel em Valhalla, Bosco Hogan e Gavin O'Connor Duff de Vikings, que aqui tem papéis totalmente novos. Antes da gente continuar, se você está gostando do vídeo, dos detalhes, das curiosidades, aproveita para se inscrever, deixar o seu like, que isso me ajuda bastante aqui no canal. O local das gravações e alguns probleminhas no percurso.
As gravações de Vikings Valhalla deviam ter acontecido no início de 2020, mas por conta da pandemia, isso acabou meio que atrapalhando todo o calendário da série, e a série retornou para as gravações apenas em agosto de 2020, na Irlanda. O local de gravação acabou sendo o mesmo aqui em Vikings Valhalla, então a gente tem a Ashford Studios ali em Wicklow, na Irlanda, sendo o local de gravação para o spin-off, que inclusive foi onde o show original acabou sendo filmado. A qualidade de produção de Vikings Valhalla pode ser notada desde já, e isso por conta do investimento que foi feito ainda em 2019. Após o término das filmagens da temporada final de Vikings, a Ashford Studios garantiu permissão para uma expansão de 90 milhões de euros, permitindo que eles construíssem 5 novos estúdios e espaços de apoio. É isso, né? O poder viking. Teríamos um episódio específico de Vikings Valhalla baseado em fatos reais? Mais ou menos. Um dos eventos apresentados em Valhalla é a queda da ponte de Londres, e talvez isso não tenha acontecido da forma como foi mostrado na série, mas definitivamente isso aconteceu em alguns anos ao longo da história. A famosa ponte passou por muitas destruições e reconstruções ao longo da história, e uma tradição escáldica diz que a ponte pode ter sido destruída em 1014 por Olaf II, então muitas histórias. Enfim, os historiadores ainda debatem sobre o ataque viking à ponte de Londres. Alguns dizem que isso nunca aconteceu, alguns dizem que isso pode ter acontecido sim, mas a verdade é que o evento em específico pelos vikings a gente só vai descobrir quando a gente chegar em Valhalla. Um detalhe interessante da série é que ela já começou ali com 24 episódios definidos. A segunda temporada de Vikings ela foi produzida ainda em 2021, então para você que assistiu a primeira temporada e já estava se perguntando sobre os indícios da segunda, ela já estava toda produzida antes mesmo da primeira vir ao ar. E na verdade a série ela já foi ganhando vida com 24 episódios encomendados, o que não é algo muito comum para Netflix, que a gente não vê uma série com 24 episódios, isso nunca acontece. Porém, a ficha caiu. Por conta de ser um spin-off de uma série de muito sucesso, que tem muitos números, a série já foi encomendada com 3 temporadas. Então a gente tem 8 episódios por temporada, exatamente por isso 24 episódios definidos. Então se você está assistindo esse vídeo em fevereiro de 2022, a primeira temporada já está disponível, a segunda temporada já está ali engatilhada e a terceira pode ter certeza que está todo vapor. Teríamos agora o fim de Vikings. Vem aí. A gente tem aqui um momento delicado para os vikings, então a gente vai ter os vikings lutando contra a Inglaterra, lutando contra eles mesmos. A gente também está num momento onde nasce uma nova religião, o cristianismo. Então nós temos sim uma parcela de pessoas que ainda é adepta aos antigos costumes, aos antigos deuses, mas nós temos uma parcela significativa que está adepta ao cristianismo, e isso vai gerar um conflito muito grande naquele momento da história. Eu não sei se isso vai acontecer, porque aqui já seria uma teoria do final da série que nem começou direito, mas a gente tem ali os costumes antigos sendo perdidos, e Vikings, ao ser situado exatamente naquele momento, naquela área específica da história, a gente pode ter possivelmente a série se encaminhando para o fim da era viking. Não sei se isso vai acontecer, mas acredito que Vikings Valhalla seja exatamente o ponto final de Vikings. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, e até o próximo Alívio Cômico.